Graça e paz, amém? Vamos à palavra do Senhor. A mensagem da palavra deste domingo tem como tema ladrão ou doador. Ladrão ou doador. Eu farei a exposição desta palavra em dois eventos, em dois domingos, começando neste domingo e nós vamos terminar no próximo domingo. Então não perca o próximo domingo, nós vamos dar continuidade, amém? Hoje nós iremos ler dos versículos 28 e 29 de Efésios capítulo 4, e domingo que vem nós seguimos também no versículo 29 e fechamos no 30. Efésios capítulo 4, versículos 28 e 29. Diferente de Miqueias, isso é bem fácil de achar, amém? Diz assim, Paulo escrevendo à igreja: aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição ou palavra torpe, mas somente que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Fala aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo aqui ele está escrevendo à igreja de Éfeso, e o contexto aqui vem desde o versículo 17 e em diante. E ele visa trabalhar aqui, Paulo visa trabalhar um estilo de vida condizente com a nossa salvação. Efésios é uma epístola que fala prioritariamente sobre a vida da igreja. E chega um determinado momento desta carta, ali no capítulo 4, versículo 1, que Paulo fala assim: suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Isto é, Paulo está fazendo uma convocação. Eu convoco vocês para que ande de forma como que você é. Como que você é. Uma convocação para que a nossa vida combine com a nossa identidade, com a nossa nova vida em Cristo. Então, dos versos 17 até o 24, Paulo vai explicar que nós já somos nova criatura, no sentido que nós já morremos. Nós já morremos. O velho homem se foi, o velho homem já morreu. Então, se alguém perguntasse para mim, o Evert vive? Não. O Evert está morto, só que ao mesmo tempo, eu não tenho todas as coisas da vida antiga mortas, do velho homem, elas não foram inteiramente tiradas da minha vida, permanecem resquícios do pecado, que precisam ser removidos na nossa caminhada. E Paulo sabe muito bem que existe um descompasso entre a vocação cristã e o nosso proceder, entre a sua salvação e a sua ética, e é por isso que ele nos convoca, é por isso a nos apropriarmos, a tomarmos posse
nos apropriarmos verdadeiramente da nossa identidade, da nossa nova identidade. Paulo sabia muito bem o que significava e o que implicava a convocação do Senhor. E é mais ou menos assim: você é um discípulo de Jesus, então ande em conformidade com o que você é. Ande em conformidade. Ele nos chama à verdade, então ande na verdade. Ele nos chama à ira santa. Interessante isso daqui. Ele nos chama à ira santa. Você até pode ficar nervoso de vez em quando, mas não peque. Não peque. Ele nos chama ao serviço doador, porque dele são todas as coisas e nós mordomos, somos apenas mordomos. Ele nos chama a palavras edificantes e nós precisamos dar um basta em certas brincadeiras que nós temos, dar um basta, que não casam mais, não cabem mais, não combinam mais com um discípulo de Jesus. Precisamos amadurecer e deixar para trás certas brincadeiras, para que aquilo que sai da nossa boca comunique graça. Comunique graça. Ele nos chama também à compaixão perdoadora. Nele fomos reconciliados para a reconciliação. Somos pacificadores, filhos pacificadores. E todas essas atitudes têm que combinar com o que nós somos hoje em Cristo Jesus. Estar de acordo com esta nova identidade. São exortações que revelam o nosso amor ao Senhor e o nosso amor ao próximo, ao nosso irmão, porque nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos membros do mesmo corpo, conservando a unidade do Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Senhor e Cristo, cabeça, onde ajustados nós crescemos e edificamos. Tudo isso Paulo vem ensinando no capítulo 4 de Efésios. Despojar do velho homem e revestir do novo homem. À luz disso, vivam assim, andam assim. Aquele que mentia, deixe a mentira e fale a verdade. Está ali no versículo 25. Irai-vos e não pequeis. Versículo 26. E aquele que roubava, não roube mais. Quando persistimos na prática da verdade, quando nós vemos, observando alguém andando na prática de pecados, ou melhor, de pecados, quando nós observamos isso, alguém que anda na prática de pecados, quando agimos obcecados no pecado, em pecar, nós mostramos que nós não somos cristãos. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, diz uma série de práticas pecaminosas, revelam ali que alguém não herdou o reino dos céus. Em nosso texto hoje, Paulo está falando à igreja. A igreja. Do original grego, Paulo não está falando do passado. Ele está tratando de um problema que ainda é presente no meio. Isso revela que pecados próprios de ímpios não regenerados ainda acontecem em nosso meio. A gente ainda não se despiu de resquícios da velha vida. E
E eu penso que o que mais incomoda a gente é que certos tipos de pecado ainda permanecem no nosso meio. Alguns pecados inadmissíveis para um cristão cometer, como este aqui do versículo 28, que Paulo chama a nossa atenção: roubar. Isso pode ser algo de alguém em quem Cristo já se revelou. É muito interessante isso, porque a gente vive numa sociedade que é marcada por pessoas que se julgam corretos neste aspecto. Se você perguntar para a rua, sair e perguntar para alguém que você encontra sobre a moral dele, ele vai dizer que não rouba ninguém. Não, imagina, eu não faço isso. A gente se entende uma pessoa correta, confiante na nossa moral. Mas essa é a mesma sociedade que cunha provérbios do tipo: achado não é roubado. Eu achei, foi sorte. Essa é a sociedade brasileira. Uma sociedade, quando vê alguém devolvendo algo que foi achado, para alguns é taxado como tolo, e para outros como um herói. Sai até nas redes sociais, quando na verdade teria que ser algo normal, algo padrão. Um cristão agindo naturalmente de acordo com a sua nova identidade, a sua nova existência. Mas nós vemos uma sociedade que vive tirando vantagem das pessoas, nas filas, no trânsito, no trabalho, nas repartições públicas. Você tem um conhecido de um amigo lá, e o seu processo pode andar muito mais rápido lá. Não tenho tempo para esperar. O meu processo não tem tempo para esperar, e assim eu me apresso para pecar. A sociedade é assim, e acha que isso é muito bom, não se incomoda com isso, nem um pouco. E nós cristãos estamos imersos nessa cultura e sujeitos a este moralismo que carece não apenas de ouvir o Evangelho, mas de se apropriar dele, tomar posse de uma mudança radical operada por este Evangelho. Uma mudança radical de quem não se enxerga tão justo assim, mas precisa compreender o que este Evangelho faz na vida de um pecador. E no versículo 28, que é o nosso texto, ele revela um padrão que é recorrente em todo o contexto aqui. Em 4 das 5 exortações de Paulo, que vão dos versos 25 ao 32, o mesmo padrão acontece. Paulo começa dizendo o que você não deve fazer. Preste atenção nos versículos aqui. Paulo ele começa dizendo o que você não deve fazer. Aquele que roubava, não roube mais, não deve fazer. E depois ele fala o que você deve fazer. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. E aí ele termina fornecendo uma razão, uma motivação disso, para que tenha que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. O padrão é sempre esse. Uma santificação que deixa alguma coisa e substitui por outra prática. Uma motivação cristã para esse novo estilo de vida, para esta nova identidade, um impulso que não vem de um moralismo
de que tem que fazer as coisas corretas, mas de quem foi mexido, de quem foi transformado pelo poder do Evangelho. E agora quer que andar em conformidade. Eu quero manifestar isso, eu quero caminhar em conformidade com este Evangelho, correspondendo a esta nova vida em Cristo Jesus. E o padrão ele continua se repetindo aqui nesse contexto. Versículo 25: portanto, cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Ele diz o que não deve fazer, abandonar a mentira, e ele diz o que deve fazer, falar a verdade. E ele termina nesse verso com a motivação, porque nós somos membros uns dos outros. A mesma coisa no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou que cause destruição. Isso você não deve fazer, mas somente o que seja útil para a edificação é o que você deve fazer, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Essa é a motivação. Percebem o padrão? E os versículos 30, 31, 32, a mesma coisa. Então, santificação acontece mediante um ato negativo e positivo. O processo de santificação, ele é assim. Não adianta a gente tirar um mau hábito da nossa vida, se a gente não substituir por um hábito santo. Lembram disso? Eu falei isso há uns meses atrás, em algum sermão. A gente não consegue livrar-se santamente de um mau hábito, a não ser que você coloque santos hábitos em lugar. Se você não fizer pela força do Evangelho, você só vai trocar um hábito por um outro ídolo. Se não for pela força do Evangelho, pelo poder do Evangelho, nós só trocamos um hábito por um outro ídolo, por uma outra coisa da criação, que não o Senhor que vai controlar você. Você talvez vai deixar a pornografia, a bebida, e agora você vai afundar no CrossFit. Só trocou de algo que domina você, que cativa você. E isso que aconteceu não foi o Espírito de Deus que mudou você. Não foi uma mudança de percepção. Foi só uma mudança de um ídolo para um outro ídolo. Antes, o ídolo fazia mal para a sua saúde. Agora ele faz bem. Agora traz alguma coisa boa, e é por isso que ele engana tanto. E esta transferência acontece também com trabalho, com comida, com pessoas, com filhos, ídolos que tomam um lugar no nosso coração, um lugar que pertence só ao Senhor. E Paulo está nos mostrando uma vida de santificação, uma vida transformada pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. A gente começa com o que nós não devemos fazer, depois com o que nós devemos fazer, o que nós devemos aplicar, e qual a motivação evangélica para isso. Aquele que roubava, não roube mais. Uma referência aqui ao 8º mandamento, não é verdade? Jesus mesmo repete várias vezes uma boa parte dos mandamentos ao povo, ensinando aos discípulos. E é interessante que Paulo tem tratado desse problema, porque muitos convertidos ao cristianismo no primeiro século eram de classes pobres, inclusive escravos.
Escravos são sempre tentados a compensar a maldade dos seus senhores com roubos. A gente sabe que isso é um problema. E há duas referências de textos no Novo Testamento. Quando Paulo escreve para Filemon, lembram? Ele está tratando de um escravo foragido chamado Onésimo, que era escravo de Filemon. E Paulo diz assim: naquilo que ele te prejudicou, põe na minha conta, põe na minha conta. E quando Paulo também escreve a Tito, ordene aos escravos que procedam bem, que não roubem. Mas essa frase não é só para escravo e gente sem recursos. Isto é um conceito errado que a gente tem, uma forma errada de nós vermos. Não é verdade que quem é pobre necessariamente está tentado a roubar. Não é verdade. Não é verdade que a ocasião faz o ladrão. Não é verdade. Isso é um problema muito, muito anterior a isso. Está no coração do homem. O 8º mandamento, ele foi dado a Israel para que nós compreendêssemos como ele abrange, como ele acerta qualquer pessoa, em qualquer status socioeconômico. Ele se aplica a muitas coisas em variados tipos de roubos, em variados, seja na sua declaração de imposto de renda, que já está aí, em não declarar parte da sua renda para que você não tenha que pagar mais impostos, em um download não autorizado de um programa ou filme, de uma rede de internet, de caixinhas suspeitas de transmissão de rede, de gatos, né? Na linguagem nossa aqui, de gatos nas redes públicas ou privadas, do mau uso do seu tempo na empresa, dedicando às tarefas pessoais na hora do expediente, de apropriação de ideias que não são suas e você não dá o devido crédito, e até mesmo, pasme igreja, e até mesmo nas contribuições para o sustento da casa do Senhor. Todas essas formas de roubos atinge cristãos, não é coisa só de gente descrente. Isso confronta até quem cresceu na igreja. Isso mexe em pecados que nós também praticamos. E tem uma outra razão que me garante que atinge todos vocês, inclusive a mim. Pode ser que dos exemplos que eu citei aqui até agora, você ainda esteja aí, ou esteja pensando aí sentado, graças a Deus que de tudo que falou aqui eu me livrei. Hoje eu passo. Ainda. Amados, precisamos entender que por trás do pecado do roubo jaz um pecado mais básico: o egocentrismo. O que os outros conseguiram com seu próprio esforço, o egocentrismo quer ter sem esforço. Na verdade, às custas dos outros. É uma expressão vergonhosa, muito vergonhosa, de total egoísmo. E Paulo está explicando que todos nós somos ladrões em potencial, porque nós somos manchados pelo ego. Nós fomos manchados pela queda. Jesus falou que os nossos pecados provêm do coração. Pessoas roubam porque pessoas cobiçam.
Ainda que os nossos atos sejam maquiados, ainda que você não diga, que você se segure para não pegar aquilo que não é seu, porque você aprendeu com seus pais, você tem aprendido isso na igreja, a verdade é que o seu coração cobiça. Então, amados, o dinheiro nunca foi um problema nesse mundo. O dinheiro nunca foi problema, nunca foi. É o amor ao dinheiro que é a raiz dos males, é a nossa cobiça, é o amor a ele. A motivação por trás do roubo é o que está em nosso coração. Este é o problema, é o que está no nosso coração. Talvez a gente não tenha feito algumas coisas por vergonha, ou por medo de sermos pegos, mas não por amor ao Senhor, não por amor a Ele. E se fazemos, nós nem ficamos vermelhos, e nós damos aquelas explicações, aquelas famosas frases: se eu não fizer, eu não sobrevivo. Se eu não fizer, eu não sobrevivo. É lícito, todos fazem, está aí à disposição. Mas Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, 12, vai dizer: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Todos nós temos cobiça. Todos nós já desejamos no coração ferozmente aquilo. Todos nós estamos descontentes em alguma área da nossa vida. Em certas coisas a gente não se satisfaz, parece que nunca. A gente não está satisfeito com o que a gente tem, a gente não está satisfeito com nós. Há muitas coisas que revelam este descontentamento. E isso significa que tem áreas da nossa vida em que a cobiça ainda é muito presente. Ainda é muito presente. A cobiça quer ter algo para se satisfazer o nosso coração. Então, quando eu falo que por trás do ladrão ou do roubo existe o egoísmo, existe a cobiça, eu estou dizendo que ladrão não é só aquele tipo de gente que está na cadeia. Ladrão são as pessoas que sentam também nas cadeiras desta igreja. Eu inclusive, todos nós somos potencialmente cobiçosos, a tal ponto de tomar aquilo que não é nosso por direito. E Paulo aqui, ele está nos chamando a atenção, chamando a nossa atenção. Se isso tem cativado você, esse desejo de ter certas coisas, de atingir um patamar, de conquistar isso ou aquilo, e essas coisas têm incomodado você, não roube, para de ser ganancioso, largue e deixe. E este é um alerta do Evangelho, e deve ser um alerta ao nosso coração. Segundo ponto, agora Paulo nos conduz para um outro lugar, a bênção do trabalho, o meio lícito e ordenado por Deus de conquistar as coisas, fazendo com as próprias mãos o que é bom. A ideia de usar as próprias mãos, de você empregar força, intelecto, suor, este conjunto de instrumentos que Deus deu para fazer aquilo que é santo. Use essas mãos não para tomar o que não é seu, mas para produzir aquilo que é benéfico para o outro. Observe que o trabalho
duro para ganhar o sustento é voltar a um mandamento criacional, a um direcionamento criacional do trabalho. Trabalho é algo que faz parte da vida do ser humano. Tem gente que perde isto de vista, porque parece que trabalhar só começa na segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã. Aí nós só experimentamos o trabalho como um grande fardo na vida. Ainda mais quando o objetivo maior é o dinheiro. E dizemos que nós não amamos o dinheiro. Quando entendermos verdadeiramente que continuaremos a trabalhar na nova terra sem ganhar dinheiro, possivelmente doaremos, ofertaremos e entregaremos mais. Nós ainda ficamos olhando o trabalho com as nossas lentes embaçadas por esta terra enfumaçada, que o nosso ambiente de trabalho não é bom. É assim que nós enxergamos. O nosso ambiente de trabalho não é bom. O sustento é menos daquilo que eu mereço. Que só eu estou esperando uma próxima oportunidade e tchau. E o trabalho é apenas algo custoso para você, que serve para pagar apenas umas continhas, mas não tem sido alvo do seu entendimento de como o trabalho honra o Senhor, de como você honra o Senhor quando você trabalha. Trabalhar duro é honroso e deve ser desejado. Então, quando Deus, o nosso Senhor, fala assim, que do suor do rosto o homem tiraria o sustento da terra, é para dizer que agora o trabalho tornou-se pesado. Mas trabalhar era algo que estava na criação. Quando Deus colocou Adão no jardim, Ele ordenou que ele guardasse, que ele cultivasse. O nosso Deus é um Deus que trabalha. O próprio Jesus fala isso do Pai, lá em João capítulo 5. Amados, quando Deus nos fez, Ele colocou o trabalho nas nossas mãos. Ele nos fez para que espelhássemos o Senhor na produtividade. Isso é muito lindo, isso é muito belo. Espelharmos o Senhor na produtividade. Você tem que entender o trabalho não só para se aposentar um dia e comparar a sua casinha lá na praia. Trabalho é muito mais do que isso. É espelhar o Senhor na sua produtividade, no serviço, no servir. E o que Paulo está dizendo neste evangelho, e ele está nos ensinando, é que tudo isso faz parte da ética cristã, porque até isso para nós ficou embaçado, perdemos de vista isso, e não são poucos os jovens hoje em dia e os adultos que sonham em um trabalho que exige menos, um trabalho que exige menos, mas tem que pagar o que eu desejo. Isso não é incomum. A gente ouve hoje em dia em propagandas, em programas, nas redes sociais, nos influencers, infelizmente até em púlpitos. O trabalho dos sonhos, a receita mágica para a prosperidade. Percebe como que isso é sutil? Isso é muito sutil.
A nossa sociedade nutre a ideia de que trabalho tem que ser quase lazer, pouco esforço e vida tranquila. Pouco esforço e vida tranquila. Eles perderam de vista a ideia de que quando você trabalha penosamente, exige. Porque a palavra do grego aqui para trabalho é copial. Copial. É daqui que nós tiramos chuva copiosa, chuva que castiga. A ideia de que trabalho é pesado mesmo, exige. É assim que os gregos entendiam trabalho. E eu quero que você entenda que trabalho é duro, mas ele é honroso. Ele glorifica o nome do nosso Deus. E muitos irmãos têm perdido isso de vista. Também há um grande número de pessoas, e talvez você esteja entre esses, que trabalham para o final de semana. Sexta-feira é o nosso dia de redenção. Tem até um jargão por aí, né? Sextou. Sextou. Ufa, ainda bem que é sexta. Porque na verdade, o que é bom é o que a gente faz com o dinheiro no sábado. Triste. E é assim que muita gente vive, com essa expectativa, toda semana, começando o ano e terminando o ano, perdendo de vista o trabalho enquanto serviço, enquanto servir, enquanto honrar o meu Deus, o revelar a sua obra, um serviço que revela a beleza do que é trabalhar. Servir o outro é produzir algo que atende às necessidades das pessoas na sociedade. Então, se o roubo é a tentativa de obter algo sem nada em troca, o trabalho é o serviço provido a quem não trabalhou, para ambos serem abençoados. Você é um agente que provê necessidades dos outros. Nós somos mordomos, nós somos ministros de Deus, para que o nosso serviço atenda a necessidades. Este é um conceito de vocação, trabalho como vocação, que todo filho de Deus tem, porque herdou isto em Cristo Jesus. Martinho Lutero ilustrou isso de uma maneira tão preciosa. Ele ilustrou assim: quando a gente trabalha, nós somos como máscaras de Deus. Quando a gente trabalha, nós somos como máscaras de Deus. Quando o padeiro faz pão, aquele que você come pela manhã, é Deus fazendo o pão para você comer. Quando o gari limpa a calçada onde você anda, é o Senhor Deus fazendo a faxina, máscara do Senhor Deus. É por isso que dizemos que tudo o que nós fazemos é para Ele, por meio dEle. É assim que nós devemos trabalhar, para Ele. A ideia de entender o trabalho como serviço, isso corrige o conceito de que nós só trabalhamos para nós mesmos. E isto nos livra do pecado, do egocentrismo, da cobiça. Somos libertos disso. Então eu quero terminar na última parte aqui do versículo 28. Porque se Paulo tivesse parado, aquele que rouba não rouba mais,
antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Se ele tivesse parado aqui, muitos de nós diríamos assim: gostei, aprendi isso com a minha avó. A Bíblia fala igual a minha avó. Aprendi com meu avô, trabalhador, honesto, homem íntegro. Mas a Bíblia não fala igual a nossa avó, igual o nosso avô. A Bíblia, ela não só se contenta com você ser honesto. Isso você pode aprender em casa, ser honesto. Mas o que a Escritura ela nos ensina e manda vai além de ser honesto. É uma transformação completa. É a transformação do Evangelho, é o Espírito de Deus operando em nós através deste Evangelho. Paulo não se contenta só em exortar você a trabalhar, ele explica que tem que ir mais adiante. Ir mais adiante. Não é só um conceito moralista. Não é só uma transformação de moral. O Evangelho nos transforma de ladrões a doadores. Nos leva de usurpadores a ministros de misericórdia. Se antes nós tirávamos proveito dos outros, visando o nosso próprio bem, agora nós procuramos dividir com outros para o bem deles também. O Evangelho te convoca, o Evangelho nos comissiona para irmos muito além do que trabalhar duro para pagar as nossas contas e não depender de ninguém. Zaqueu experimentou essa mudança. Quando Jesus entrou na casa dele e mudou a vida dele. A pastora Dani compartilhou conosco, há uns domingos atrás, um maravilhoso sermão a respeito de Zaqueu, um homem publicano. E publicanos eram homens que extorquiam muitas pessoas, quando eles cobravam impostos para o Império Romano. E se tinha um povo odiado, eram os publicanos. Era o seu compatriota traíra. Compatriota traíra, que não só trabalha para o império, que sufoca você, mas ganha em cima de você para sustentar o império. Não está muito diferente nos dias de hoje, não é verdade? Não está muito diferente aqui. Gente revestida de autoridade, sufocando seus compatriotas. Pensa num cara odiado, o publicano. O publicano, um cara odiado. Aí Jesus escolhe a dedo a parábola do fariseu e do publicano. É para provocar o nosso coração, é para mexer com a gente, é para ensinar para eles que até publicano pode ser salvo. Quando Zaqueu tem a Cristo na sua casa, quando Cristo entra de verdade na casa, a sua resposta é extraordinária. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Parece o que nos impressiona aqui é o devolver 4 vezes mais, não é verdade? Mas isto de devolver 4 vezes mais está ligado com o cumprimento da lei de Moisés, está lá na lei. No entanto,
nós precisamos perceber aqui o que ele fala primeiro. Metade do que eu tenho vai para os pobres. Isto não está escrito na lei. Não está escrito na lei. Ele não era ordenado para fazer isso. Isso não era obedecer a palavra. Isto é o que o Evangelho faz na nossa vida. É isso que o Evangelho faz. Ele vai além, ir além do que só um cumpridor da lei. Não ser só um fariseu que cumpre os seus ritos a cada domingo, mas é experimentar a transformação que este Evangelho faz e ser impactado pelo poder deste Evangelho. Billy Graham disse a seguinte frase: quando a consciência pesar, quando a tua consciência pesar, fique feliz, ainda há esperança, ainda há esperança. Difícil é quando o pecado não causa mais impacto na sua alma, e está tudo certo, está tudo bem, é assim mesmo. Isso é o difícil. Por isso que Zaqueu respondeu de forma bondosa, antes de ser legalista. Ele viu o seu dinheiro pela primeira vez como sendo uma forma de socorro aos necessitados. E eu gostaria que você entendesse como isso é prático no nosso contexto hoje de sociedade. Nós temos, por um lado, movimentos socialistas que procuram tirar propriedade à força em nome de fazer justiça. E existem movimentos ultraconservadores que restringem a sua ética à propriedade conquistada com o trabalho. Nenhum dos dois é evangelho. Nenhum dos dois é evangelho. O Evangelho de Cristo nos conduz a uma ética na qual os frutos do nosso labor são voluntariamente compartilhados com os que não pertencem à nossa família. Sabe por quê, queridos? Trabalhar para dar para a nossa família o que há de melhor, ímpio também faz. Poder colocá-los numa boa escola, gente sem Deus também faz. O Evangelho nos ensina e exige que a gente vá além, quando a gente está ligado, quando nós estamos aliançados, pactuados a irmãos da nossa família da fé. Essa exortação, ela faz todo sentido quando olhamos aqui e vemos que é uma carta escrita à igreja. À igreja, que fala de unidade, que fala de procedimento de andar como filhos da luz, que fala de uma nova vida em Cristo. Inclusive João deixa isso muito claro. Ame de verdade, ame de fato de verdade. Mas como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu próximo a quem você vê? Se você vê seu irmão necessitado e diz, Deus te abençoe, e não o socorre, o amor de Deus não está em você, não permanece em você. Isso é muito sério, está ali em 1 João capítulo 3, é muito sério isso. É isso que dá sentido ao trabalho. As pessoas, as posses que o Senhor colocou e tem colocado em nossas mãos, são para sua mordomia, é para sermos bons mordomos.
não para seu exclusivo deleite. E isto está na sua mão hoje, só está na sua mão hoje, porque Deus te confiou esta mordomia. Porque é tudo do Senhor, é tudo dele, e Ele coloca nas nossas mãos, para que nós possamos administrar bem e sermos bons mordomos. Como na parábola dos talentos, lá de Mateus 25, sermos servo bom e fiel. Confiarei em tuas mãos para administrar. E aí ele termina, então entra e participa da alegria do Senhor. Não seja aquele servo que enterrou o talento e se tornou um servo inútil e foi lançado fora. Quando o povo entrou na terra, Deus deixou bem claro que a terra não era do povo, era de Deus. A terra era do Senhor, mas Ele colocou cada tribo, Ele deu a cada tribo uma porção. Deus colocou nas mãos deles, para que eles produzissem, para que eles cultivassem, para eles socorrerem os necessitados. E Paulo, em suas viagens missionárias, ele prega o Evangelho. Ele prega, mas ele também passa pelas igrejas, pedindo e colhendo contribuições, para socorrer os irmãos em Jerusalém e de outras regiões. Paulo sabe que a sua missão, ela é arriscada, que quando ele sai depois para se despedir dos presbíteros de Éfeso, eles choram, porque eles sabiam que talvez nunca mais fossem ver Paulo. E foi isso que aconteceu. Paulo foi preso e até onde nós sabemos, nós temos informação, ele nunca mais voltou para visitar a cidade de Éfeso. Tudo para socorrer os seus irmãos. Paulo não está falando de uma coisa que ele não faz, ele está falando de algo que ele fez, Lá em Atos 20, versículos 30 a 35, ele diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as dos meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante a trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: é mais bem-aventurado dar do que receber. Eu trabalhei arduamente, porque entendi o que é trabalho, o que é servir. Eu trabalhei para não me tornar pesado a vocês, porque o que eu quero é socorrer e repartir com os meus irmãos, aplicando o que Jesus me ensinou. Muito melhor é dar do que receber. Amados, essa semana eu me senti constrangido com esta mensagem. O Senhor me fez ver o quanto eu ainda sou eu. O quanto eu ainda sou eu. Precisamos espelhar o amor do nosso Senhor, do nosso Cristo, na prática da misericórdia. Nos identificarmos como cristãos, como as bem-aventuranças. Não é socorrer só quem a gente gosta, mas romper e atravessar barreiras, quebrar preconceitos. Jesus nos ensina isso na parábola do bom samaritano, que atravessa barreiras, rompe até da inimizade. Paulo, com isso tudo, ele desmascara algumas das nossas desculpas e questionamentos que nós fazemos e nós levantamos. Isso não é meu dom, pastor. Isso não é meu dom.
O meu salário dá mal para pagar minhas contas. Ajudar é uma questão de governo. Isso é problema do governo. Nós temos frases montadinhas para justificar a nossa falta. A nossa falta. Hoje o Senhor Jesus convoca você e a mim, para que nós sejamos parecidos com Ele. Parecidos com Ele. Sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Isso deve constranger a gente. Se tem alguém que mostrou misericórdia e socorreu pessoas, foi o nosso Salvador. Foi Ele. E isso inclui eu e você, miseráveis e necessitados da sua graça. Necessitados desta graça. Aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, Cristo Jesus nos reserva tesouros e coroas. Fomos enriquecidos pela sua entrega, fomos enriquecidos pela sua oferta. Então nós somos agora um povo que reflete uma vida mudada, uma vida coletiva por esta obra, uma vida que só não planeja coisas pessoais para si, que não só faz planejamentos, fazendo as suas reservas para imprevistos futuros, mas que também tem como alvo reservas para socorrer quem precisa. Faça disso, meu irmão, um projeto pessoal. Faça disso um projeto pessoal. Aprenda a fazer isso, porque Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Se você crer que vida no Evangelho é vida transformada em todas as áreas. Em todas as áreas. Se coloque.